Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Os educadores e educadoras de Natal decidiram aceitar a proposta de reajuste de 7% apresentada pela Prefeitura. A categoria entendeu que o valor é emergencial diante das perdas causadas pelo descumprimento da lei do piso, que já acumulavam 67%. A direção do SINT comunicou a decisão ao prefeito e já anunciou a luta pelos 60% restantes. Na entrevista desta semana, a coordenadora geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, fala sobre o fim do programa das escolas cívico-militares e das acusações de doutrinação do deputado Eduardo Bolsonaro contra os professores e professoras. Em um ato público em favor das armas, o deputado comparou professores a traficantes. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, como a gente viu aí, mais uma polêmica do Eduardo Bolsonaro e essa comparação entre professores e traficantes. Uma comparação extremamente infeliz, né, Fátima? Olha, sem dúvida nenhuma, ele mostrou o grau de ignorância que tem. Jamais, não existe comparação nenhuma, porque cada profissional tem a sua profissão, exerce a sua maneira, e professor em especial, que ele é um mediador do conhecimento. Ele está ali para tratar com os estudantes, com seus alunos, de ensinar as coisas do mundo e no mundo. Então, é uma comparação que vem de uma pessoa que tem uma concepção política, não foi gratuita, tem uma concepção política baseada exatamente não só no conservadorismo, mas baseada numa doutrina chamada fascismo. Saíram das fake news, agora vem aos ataques aos profissionais que mais trabalham em função da construção do conhecimento, do saber elaborado, do saber científico, que somos nós, professores e professoras deste país e do mundo. Para eles, os profissionais de educação doutrinam os alunos para um viés ideológico. Como é que você vê isso? Não existe doutrinação. Eu acho que eles doutrinam, porque tanto o fascismo como o nazismo, eles doutrinam as pessoas. Doutrinam a ponto, por exemplo, de levar a pessoa a ser suicida, e denunciar paz, matar, inclusive. Isso é típico do fascismo. Eles têm essa concepção e querem passar para a sociedade. E aí a gente quer deixar aqui o nosso recado também para a sociedade. Hoje toda a família diz, olha, eu quero ter liberdade. O filho dentro de casa diz, mamãe, eu quero ter liberdade. A liberdade, ela se faz num processo de construção e não de doutrinação. Não se doutrina. Se doutrina quando a gente tem o controle das mentes e dos corações das pessoas. E os professores não têm este controle. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso, que está falando aí sobre essas acusações
de doutrinação, né, que seria uma característica dos professores ou de alguns professores. Fátima, Paulo Freire sempre defendeu que o profissional da educação tinha que se posicionar, né? Inclusive, Paulo Freire é hostilizado, né, pelo pensamento da extrema-direita. Como é que Paulo Freire definiria essa situação, na sua opinião? Primeiro, Leilton, tem um conceito sobre neutralidade. Não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Diz, olha, eu não trato de religião, eu não trato de futebol, eu não discuto isso. Mentira. Você se posicionou dizendo que não quer fazer a discussão. Mas, na verdade, no contexto da nossa existência, você não é Pilatos, você não é neutro, você tem posição. Você diz, eu não voto, chega na urna, você vota. Vota e vota na direita ainda, reforçando esses ideais. Quando acaba votando nulo, é isso? Sim, também, Leilton. Agora, como Paulo Freire se posicionaria diante desse contexto? Primeiro, Paulo Freire dizia, como ele disse a um soldado americano, quando foi exilado. O soldado disse, me ensine a ler. Ele disse, meu filho, eu saí do meu país porque fui ensinar a ler. Primeiro ele diria, vá ler. Mas ler significa dizer interpretar, entender, analisar, construir suas ideias, refletir sobre o que está acontecendo, participar da vida ativa da sociedade, se definindo, dizendo, olha, eu não quero isso, mas eu vou lutar contra isso. Então, Paulo Freire ele teria essa posição e foi muito hostilizado. Quiseram, inclusive, derrubar a lei dele como patrono da educação brasileira, né? E não existe ninguém igual a Paulo Freire. Ele disse, a essência do ser humano é buscar. Quando ele conjugou o verbo esperança, ele falou em esperançar, ou seja, eu tenho que lutar para que a minha esperança ela seja coletiva, ela não seja só minha, ela mude a minha vida e a vida da minha comunidade e a vida do meu povo. Então ele daria, com certeza, uma grande lição mandando ler primeiro e interpretar o mundo. Não será exatamente esse pensamento paulo-freiriano que está presente, né, na maioria dos professores, que assusta tanto e que eles acabam chamando de doutrinação, Fátima? Com certeza, isso representa uma ameaça para o fascismo, para o nazismo. Por quê? Porque na hora que você tem uma consciência crítica, você não vai pela cabeça do outro. Você vai fazer sua análise, você vai balizar, você vai ver que é o indivíduo que está na sociedade, você vai sentir a necessidade de lutar pelos outros, de lutar por si. Não é aquela luta do seu umbigo. Então, é uma grande ameaça. É uma grande ameaça e eles chamam de doutrinação. Doutrinação é o que eles queriam fazer, desconstruindo a escola e trazendo a escola do modelo em que as pessoas seguem aquela cartilha, não fogem. Você vê, Leito, o exemplo típico disso, como é real. As fake news, não é? Eles sabiam que era mentira, mas passava para frente. Por quê? Porque era aquilo que estava sendo dito naquele momento, era o que estava sendo ordenado que fosse feito naquele momento. Então, ameaça e ameaça muito. Fátima, aqui nesse programa você denunciou, né, as escolas cívico-militares como exemplo de doutrinação de direita. E essa semana o governo pôs um fim, né, nesse programa. Como é que o Sinte se sente diante disso? Aliviada, muito aliviado, nós do Sinte, porque realmente ali era doutrina militar, né? Nós tivemos várias situações no país onde as crianças enfileiradas tinham que usar aquela roupa daquele jeito, as meninas tinham que ter o comportamento como se fosse uma dama da Europa.
europeia. Por quê? Porque esse modelo é um modelo das elites. Eles querem transformar, de alguma maneira, a sociedade condicionada. Então, a gente se sentiu muito aliviado, os meninos tinham que cortar o cabelinho do jeito, não podia usar a trancinha, não podia usar o brinco, essa coisa que a juventude usa aí. Então, a gente se sente aliviada porque, finalmente, o MEC resolveu pôr um fim nesse conteúdo doutrinador que estava se criando nesse país. Então, é isso. A gente tem que fazer essa abordagem, Leilton, para acordar o pessoal. Porque se nós precisamos de educação, mas precisamos de educação para todos e para todas. Se nós precisamos de uma boa escola pública, nós temos que lutar por ela. Porque, por exemplo, o Centrão hoje, o Congresso Nacional, aprova determinadas legislações e a gente tem que criar oportunidade e criar força, reivindicar. Esse é o momento. Esse é o momento. Porque se nós passarmos os 4 anos do governo Lula só assistindo na televisão, significa que nós não fizemos nada, absolutamente nada. Tem que entender o sentido desse governo, tem que entender por que mudou a trajetória, tirando a escola cívico-militar e acabando com a doutrina dentro das escolas e deixando a liberdade e a democracia para ser exercida entre os profissionais e os estudantes. Inclusive, tirando a tutela de um militar como profissional da educação, em substituição ao professor que é formado para isso, né, Fátima? É um crime, né? É um crime. Primeiro foi criada uma história de um professor de notório saber que qualquer pessoa poderia exercer a profissão. Enquanto a nossa profissão exige, né, que a gente ocupe os espaços da academia, que ocupe os espaços da pesquisa, da extensão. E na verdade, para eles o militar servia em sala de aula, para nós não. Para nós, para além do conteúdo, vem as relações humanas. Você não pode tratar uma criança do jeito que você trata um adulto. Uma criança tem sentimento e não pode apresentar aquele sentimento, porque, na opinião daquele professor militar, ele acha que está normal. Para nós, não. A gente vai procurar saber o que está acontecendo com a criança. Isso é educação. Isso é viver o ensino. Esse é o verdadeiro ensino. Não é aquele que transmite apenas um conteúdo e um modo de se amoldar na sociedade. Você veja que tem pesquisas aí que demonstram que nos Estados Unidos nós temos os maiores índices de incidência, não é só índice, né? Incidência de mortes por suicídio, de estudantes e de populares. Agora, essas pesquisas elas não são divulgadas, que é para exatamente as pessoas não conhecerem e continuar blindando os Estados Unidos. E o que ia acontecer no país nosso? As escolas cívico-militar iam mascarar a realidade de vida dos estudantes. Ok. Nós conversamos com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV. Leilton, nós é que agradecemos, aqui desejamos um bom dia a todos e a todas e vamos aí, né, passar para a nossa categoria os pontos, né, mais específicos da nossa luta estão sendo tratados no dia a dia. Então, saibam que nós estamos tratando das questões individuais e coletivas da nossa categoria. O SINT-RN realizou mais uma entrega de alvarás que autorizam o recebimento de valores de ações judiciais que beneficiam profissionais da rede estadual de ensino. Os alvarás são determinados pela Justiça. Com a lista em mãos, o sindicato entra em contato com os beneficiados e realiza a entrega do documento. O programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!